porque a indústria automobilística foi por outro caminho, mas a gente precisa ouvir alguém que realmente não tenho opinião formada sobre isso. O professor Clidenor Lima Júnior já está conosco, está conectado já conosco, é economista, professor universitário. Professor, o que é que o senhor acha? O senhor acha que tem espaço para um carro popular, para o lançamento de um carro popular? É um momento que as pessoas estão falando tanto em mudar, tem tanta gente, tantos jovens hoje que saem e dizem, não quero carro, eu quero um transporte público de melhor qualidade e tal, tem uma consciência diferente. Carro popular, baixar imposto para carro popular ou para criação, lançamento de carro popular, do jeito que fez Itamar Franco, lá no começo dos anos 90, tem espaço isso hoje na economia de hoje? Bom dia. Bom dia a todos. Igor, Romualdo, Rodrigo e Fernando, obrigado pelo espaço. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a medida por si só parte de um conceito anacrônico, que já era anacrônico na época de Itamar Franco. Uhum. Tá? Então, basicamente, está se tentando fazer um remendo, mas não há um pensamento estratégico a longo prazo para o Brasil. Nessa medida, a ideia é que dure até 2026, ela não vai abranger carros elétricos, porque não tem carro elétrico fabricado no Brasil, então vai ser destinada a modelos flex, e ela carrega aquela coisa da tutela, né? Olha, eu como governo entendo que você só precisa de um carrinho pequenininho, entendeu? Uhum. E, enfim, ele vai decidir o que você deve ou não comprar. E quando a gente percebe que hoje, um pouco mais da metade da venda de veículos é venda direta para frotistas, para locadoras, para grandes firmas, esses vão ser os principais beneficiados. Uhum. Então, na verdade, se você quer pensar no Brasil uma indústria automobilística pujante, forte, que seja exportadora, a gente tem que pensar em reduzir uma alíquota de automóvel que varia entre 30% e 48%. Então, a gente está discutindo aqui quase um terço a quase metade é governo. Então, você tem o banco de trás, a mala e o banco de trás já ocupado quando você compra um veículo. Uhum. Tá? E para você trazer essa alíquota para 15%, 10%. Só que para o governo poder fazer isso, ele tem que resolver o problema do orçamento, né? E economizar. Então, a gente está aí no impasse. Então, se fica com essas medidas assim, casuísticas, e sempre essa coisa de não tratar todo mundo igual. Então, você tem alguns mais iguais do que outros e alíquotas diferentes. Esse é o que falta no país, isonomia. Quando o professor fala em anacronismo, quando fala que é anacrônico, é porque o governo Lula tem sido anacrônico mesmo, para que é a coisa de você colocar no tempo de hoje algo que não é do tempo de hoje. Então você fica tentando ali refazer ideias ou trazer novos projetos que na verdade são iguais a projetos de 10, 20, 30 anos atrás, e que muitos, inclusive, deram certo naquela época, não fazem mais parte da realidade de hoje, e outros nem deram certo naquela época, porque a gente lembra sempre do Itamar, né, professor? Do Itamar Franco, acho que foi em 1993, sim, mais ou menos, ali, 93, relança o Fusca, faz ali uma alíquota diferente para poder, praticamente obriga a Volkswagen a relançar o Fusca na época. Vendeu pouco na época, é item de colecionador hoje, porque foi tão pouco, mas tão pouco, foi realmente um negócio assim só para posar para foto mesmo e nada mais. Não teve a volta do carro popular por causa do Itamar em 93, e hoje o Fusquinha 93 é um item de colecionador só, até porque foram lançados muito poucos. Né? Vendeu 47.700 veículos. 47 mil só, pronto. Inexpressivo. E outra coisa, a gente tem que entender que nesse país de 210, 211 milhões de pessoas, a geração Z é uma fração pequena, o país está envelhecendo. Isso. Então você tem que pensar de forma inclusiva, você tem que incluir todo mundo. Uhum. Todas as faixas etárias. Verdade. Todos os gostos, todos os desejos. Hoje, quem é pobre não compra carro. Quem é classe média baixa, compra carro usado no máximo. Então, enfim, esse é o país que a gente está construindo.
Então, o grande beneficiário disso, eu repito, vão ser os frotistas, as locadoras, as grandes firmas. Você não vai criar... E outra, você cria uma distorção, porque esse conceito, se é que a gente pode chamar isso de conceito, né? Acho mais apropriado improvisação. Não tem mercado no resto do mundo. Então, é mais uma jabuticaba. A gente é prolífico em criar. Verdade. O Rodrigo Fernandes. Bom dia, professor. O mercado, as montadoras nacionais, elas têm lutado aí contra as montadoras de fora, né, que têm trazido para cá carros elétricos, que têm um custo de produção muito menor. Essa redução que o governo estuda, ela teria o objetivo de favorecer essas montadoras, porque a gente observa aqui, a gente tem um dado aqui de 2013 e o Brasil chegou a produzir 3 milhões e 700 mil veículos. Em 2024, esse número baixou para 2 milhões e 800 mil unidades. Essa medida teria esse objetivo de reverter essa queda, de favorecer essas montadoras nacionais? Veja só, é do interesse da sociedade que a gente tenha montadoras. Isso é ponto pacífico. Tá? Então, obviamente, você vai conseguir um respiro, você vai conseguir melhorar as vendas em um determinado segmento. Mas isso tem data de validade. Então, eu acho que tem algumas premissas que são falsas. Né? Então, a falta de planejamento estratégico, falta de coragem para pensar o Brasil como um exportador de veículos. Hoje a gente não tem essa condição. A gente vai atender nichos muito pequenos. Tá? Então, tem a questão traduzindo literalmente, da lavagem ecológica, né? Lavagem verde. Então, para você dar, na realidade, acho que o mais adequado seria uma pintura ecológica, né? E nesse sentido, se fala muito em carro elétrico, mas é verdade, a gente está falando de baterias que são carregadas de metais pesados, que não têm destino, então o destino delas é poluir o meio ambiente, e também se parte de uma premissa falsa, de que os carros movidos a gasolina e a diesel, eles se estancaram e não há possibilidade de melhora na tecnologia e redução de emissão. Quando isso não é verdadeiro. Tá? Então, nem isso, nem o projeto carro a álcool, né? Isso é um remendo. Então, se atrás se falava que a gente ia ser exportador da tecnologia do álcool, isso morreu, por causa do fracasso da política conduzida na época do governo Dilma. Então, o que se precisa repensar que modelo de produção de veículos a gente quer. É um modelo exportador, que o Brasil volte a ser um agente relevante, ou a gente vai sucatear de vez nossa indústria e vai ficar usando dessas medidas para que mais montadoras não vão embora e não desistam do Brasil. Acho que esse é o grande debate. A gente está conversando aqui com o professor Clidenor Lima Júnior, economista. Romualdo de Souza. Professor Clidenor, muito bom dia para o senhor. Professor, depois de uma noitada de muita cachaça, Raul Seixas e Tânia, a mulher dele, Tânia Barreto, compuseram uma música nos anos 80 que dizia assim: derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que já ouvi falar. E aí vai a canção maravilhosa, e aí tem um detalhe que eu pergunto ao senhor. O nome desse programa, professor, é Programa Carro Sustentável. Com o que a gente tem escutado sobre a indústria automotiva brasileira, qual é a parte sustentável nesse novo veículo, ou nesse novo programa, professor? Basicamente manter as montadoras respirando e, obviamente, o grande favorecimento ao TPE que eu já mencionei. Frotistas, as locadoras e as grandes empresas, que realmente compram hoje metade da produção brasileira. E quando a gente vai nos carros de entrada, aí você vai ter veículos entre 70 e 90 mil reais, aí você vai variar de valores percentuais entre 54% e 94% da produção. E na produção total, em torno de 54%. Então, a população realmente vai ser arranhada, mas não vai ser alcançada. Pelo que o senhor está dizendo, então, pelo que o professor está dizendo, então, dentro
da história do ricos contra pobres ou pobres contra ricos. É uma medida em que o governo vai fazer uma foto com os pobres e, na verdade, vai beneficiar os que são mais ricos, os que têm condição de comprar em grande quantidade esses veículos. Mas Fernando Castilho tem uma... Eu acho que o professor traz uma boa informação, pouca gente que está nos ouvindo talvez perceba. Quem é que compra carro hoje e compra esse carro de entrada, que é um carro hoje que na indústria serve como serviço? São as locadoras. Arrasta-pé com promoção só com a Supergasbras no seu fogão. Use o cupom Primeira Compra no app Pedir Gás e economize R$ 8. Peça pelo app Pedir Gás ou WhatsApp. Que fazem isso aí. E elas compram quase 50%. Só que, o professor pode explicar também, é o seguinte: 54%, que é o valor total do imposto cobrado, isso é abatido pelas locadoras. Elas não pagam esse 54% porque o carro é para aluguel. Mas eu queria saber como é que fica nesse discurso, professor, programas, por exemplo, de subsídio como o Mover, que vai custar 20 bilhões. Como se diz, o senhor nos traz números que mostram que a equação é troncha, não fecha e nunca pode ser resolvida. Veja só, obrigado pela pergunta, fui muito feliz. Uma coisa que me incomoda muito, e eu comecei a estudar economia quando eu estava me tornando adulto, né? Fiz essa escolha, é que a gente nunca enfrenta os problemas de frente. Então, se a gente falar sobre tributação, é sempre isso. Você cria determinadas exceções que vão ter tratamento especial. Então, tudo isso favorece o lobby, a corrupção, o tratamento desigual. Então, assim, tem um princípio basilar da nossa Constituição, que obviamente foi copiado de outras constituições mais antigas, que todos são iguais perante a lei. Isso não existe no Brasil. Alguns são mais iguais que os outros. Essa questão do tratamento igualitário não existe. Então, e esse tinha que ser o princípio fundamental na questão da tributação. Então, você reduzir a tributação como um todo, não tem esses incentivos fiscais, esses subsídios. Assim, no fim das contas, o que você consegue? Isso está mais do que provado. Você tem mais arrecadação, você já corta pela raiz a possibilidade de lobby, que você não vai ter tratamento diferenciado, você reduz também pela raiz uma fonte, né, de corrupção, né, que todas essas tratativas relacionadas a lobby. Isso eu estou falando de forma geral, não estou falando do mercado automobilístico em particular, né? Então, de favorecimento, etc., né? Tratamento especial, que é isso que a gente precisa nesse país, um choque de igualdade. Uhum. Acho que esse é o grande debate que deveria motivar as próximas eleições, mas acho que está muito longe disso. Está muito longe infelizmente. disso. Tá muito e a gente longe vai ficar disso, repetindo esse ciclo. É verdade. Professor? Estou nessa história desde, na minha adolescência, anos 80, já ficava, por que carro é tão caro no Brasil? A pergunta é a mesma, não foi respondida nem resolvida. E nem, a gente não vê perspectiva a curto, médio, nem a longo prazo. E quando a gente vai se aproximando, eu estou vendo aqui alguns ouvintes, inclusive, colocando isso, esse que o José Carlos da Silva está botando aqui, o ruim é que nosso país só fica pensando, só é pensado para ganhar a eleição. Ficam pensando em ideias para cair na graça do povo, e aí está falando aqui, dizendo que é qualquer governo, todo governo é desse jeito. Sim. E realmente, porque o sistema ele é feito para funcionar dessa forma. O sistema é feito para funcionar dessa forma, e até quem entra reclamando do sistema acaba funcionando dessa forma. Todo mundo. Desde que o mundo é mundo, que é desse jeito aqui no Brasil. Não, e está assinado em cartório, né? Porque a medida vai durar até o final de 2026, então já está dito que é um remendo. Já está dito que é só até 2026. É um band-aid sem cola, entendeu? Uhum. Vai cair. Professor, obrigado. Clidenor Lima Júnior, economista, professor universitário, conversando com a gente aqui
sobre essa medida, essa nova medida anunciada pelo governo aí, preparando uma mudança no imposto de veículos e a volta do carro popular. Professor, obrigado, volto sempre aqui ao Passando a Limpo. Eu que agradeço. As perguntas estão oportunas e aos espaços concedidos. Um abraço, até mais. Romualdo de Souza, tem alguma informação nova